Olá, eu sou o Roger, esse é o Versus do Roger. Hoje eu tô aqui nessa setup diferente aqui, aproveitando um pouquinho que eu tô com o meu computador na sala, pra falar sobre como que a gente consome as coisas na internet. Então, se você gosta de papos assim sobre cultura, sobre modernidade, sobre literatura, sobre escrita, sobre qualquer coisa assim, criatividade, considere esmagar o botão de inscreva-se. Considere esmagar o botão de like do vídeo, comentar o que você achou, se você gostou, enfim. Ah, eu tô sentado aqui no meu sofá, justamente pra gente conversar assim de coração aberto sobre ah, umas frustrações aí que eu tenho com a internet. Esse lugar que me foi tão querido por muito tempo, mas que hoje em dia eu estou tentando parar de usar o celular que tá aí gravando. Né? E que irônico, eu sei que a pessoa tá produzindo um vídeo pra internet, YouTube. A pessoa depende do algoritmo e ela vai falar mal do algoritmo. Mas enfim, eu notei. E é uma. E é uma frustração que eu tenho também por ter me tornado pai. Eu notei que os meus gostos, as minhas vontades, a minha relação com a internet estava muito algoritmizado. O que é isso? Eu sentava pra escutar uma música no Amazon Music ou no Spotify, qualquer um deles. E quando eu via, eu estava escutando uma outra música que eu nem sabia de quem que era. Que hoje em dia, se tu tá no Spotify, tu nem sabe se é um artista que realmente existe ou se é um artista que o Spotify criou com IA pra não pagar, precisar pagar um artista de verdade, enfim, né? Então, eu comecei a entender que meus gostos estavam muito algoritmizados, controlados pelo algoritmo. Não só meus gostos, a minha intencionalidade em consumir, né? Os vídeos que eu estava vendo, as músicas que eu estava escutando, as coisas que eu estava lendo dentro da internet, elas estavam sendo mediadas pelo algoritmo, né? Então eu comecei a fazer o movimento contrário, né? Quando eu quero escutar música, eu peço a música específica que eu quero escutar, o álbum específico. Quando eu quero ler alguma coisa, agora eu vou especificamente onde eu quero ler. Tirando um pouco o Substack, que ainda tem uma coisa de algoritmização, e eu sinto que tá ficando mais baseado em ultraje, né? Tipo, eles estão sugerindo, o algoritmo tá sugerindo coisas que vão me deixar engatilhado, e isso eu não gosto. E eu vou ter que ver como que eu vou fazer pra me blindar um pouco disso, talvez ensinar o algoritmo que não é isso que eu quero ler. Os livros que eu tô lendo são livros que ou são indicados por amigos, ou são a ver com o que eu estou escrevendo, ou, por exemplo, fui num evento com uns amigos, um lançamento de livros, que a gente foi lançar livros juntos. Vi um livro que eu gostei lá na editora Brasa, em Porto Alegre. Peguei o livro que eu gostei. Não, nenhum TikToker ou YouTuber ou Instagrammer vai me dizer o que eu vou ler. E aí eu vejo de novo a ironia, tá? Porque eu tô aqui, eu já fiz vídeo falando. Eu faço vídeo fazendo review de livros. Já teve gente que veio dizer, vou ver esse livro, quero ver e tal. Mas assim, eu tento manter os meus vídeos o mais assim, um amigo te indicando um livro, não aquela coisa de TikTok que a pessoa vai sempre falar bem do livro, não vai achar nada de ruim do livro. Então, essa minha frustração com a algoritmização dos meus gostos veio porque eu comecei a pensar assim: as músicas que eu estou escutando agora com a minha filha, quando eu peço pra Alexa tocar alguma música, são as músicas que ela vai lembrar do pai dela, né? Aí, se nós estamos aqui escutando uma música que eu nem escolhi, eu tô criando um laço com minha filha que não é intencional. É uma música que eu não queria estar escutando. Entendeu? É uma coisa assim que.
Cara, cadê a intenção por trás das coisas? Antigamente a gente tinha, na minha época, pelo menos eu peguei a época do CD primeiro, então a gente tinha a intenção que a gente tinha que ir num lugar, às vezes pegar um ônibus pra ir no shopping, na loja de música. A gente podia escutar um pouco do CD na loja de música e a gente comprava com dinheiro ou com vale CD que davam de presente. Aí a gente ia pra casa e quando a gente queria escutar aquele CD, a gente tinha que tirar da caixinha, botar dentro do tocador ou do Discman ou sei lá o que que você tinha e escutar. E às vezes olhar o encarte com a letra da música, né? Quando queria ler alguma coisa, a mesma coisa. Tinha que ir atrás, tinha que saber. A gente não gastava com livro supérfluo. Então, assim, não era aquela coisa de ai meu Deus, tenho 5 edições do mesmo livro porque eu coleciono e daí, olha só, mudaram a capa aqui, então eu tenho que comprar. Não. A gente comprava livros que a gente queria ler, né? Não que estavam dizendo pra nós que a gente tinha que ter, que é uma edição nova. Então, a nossa intencionalidade está sendo minada em prol de um deus aí do consumismo, do capitalismo que quer que as pessoas não tenham intencionalidade naquilo que elas consomem. Olha o que, que o Spotify faz, cara. Ele cria música com IA e bota no meio das playlists lá deles pra você estar escutando e pagando e eles não precisar repassar o valor mísero que eles repassam para os artistas. Então, quando você escuta sem intenção, eles conseguem colocar mais IA no meio dessas das músicas que tu tá escutando. Porque se tu escuta sem intenção, tu escuta sem atenção também, né? Então, quando vê, tu tá escutando uma playlist que é só de IA. Até os vídeos longos aqui do YouTube, se tu, por algum momento, tu se sente entediado pelo que eu tô falando, tem vários vídeos aqui ao redor, vários links ao redor aqui de mim, que tu simplesmente pode clicar em um sem pensar muito e assistir porque tu gostou da thumb. Eu tenho que ficar pensando em que thumb que eu vou botar no meu vídeo, porque se eu depender da pessoa realmente querer trocar uma ideia comigo sobre isso e ela só ver o título ou coisa assim, não, tem que chamar atenção por causa da thumb. E eu tenho que ter um hook, eu tenho que ter não sei o que pra. Entendeu? Você não perder a atenção também. Então, até a nossa intencionalidade enquanto criador de conteúdo, a gente tem que pensar em coisinhas pra botar que não são autênticas, que não são reais, porque o algoritmo quer, o algoritmo gosta. Que Deus é esse que a gente tá servindo, né? Então, essa é a minha discussão hoje com vocês, tipo, se a gente pudesse ser mais intencional naquilo que a gente consome, se a gente pudesse voltar a trocar uma ideia com os amigos sobre música, sobre livros, sobre filmes, sobre séries. Séries também, eu não uso mais as plataformas de streaming, mas mesma coisa. Mesma coisa, o próprio formato das narrativas dos últimos filmes do Netflix que eu assisti. São filmes que são feitos pra você assistir com o celular na mão. Aquela experiência da segunda tela, né? Que todo mundo achava demais. Nossa, a experiência da segunda tela. Hoje em dia, até na sala dos escritores de uma série ou de um filme, eles estão pensando em como eles vão fazer a narrativa para que seja o mais, digamos, instagramável, tweetável possível, para que isso espalhe mais, enfim. Aí tem séries tipo Stranger Things, que começou bem, mas a última temporada eu nem vi, porque falaram tão mal por causa disso. Porque, cara, a intenção dos escritores mudou porque eles querem fazer uma coisa
pra agradar sei lá quem. Não sei, tô divagando aqui. Tô abri um parênteses e não consegui fechar ele. Mas é isso. Consumir com atenção, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer para nossa atenção, para nossas relações com as outras pessoas, como eu falei, os livros que eu tenho aqui em casa, os vídeos que eu assisto, as séries que eu vejo, aquilo que me define vai ser o que minha filha vai lembrar, né? Eu escuto algumas músicas, eu lembro do meu pai, eu lembro do meu avô, eu lembro dessas pessoas. Eu quero que essas memórias elas sejam genuínas e não algoritmizadas, né? Não frutos de uma relação com um ser mitológico, pouco transparente e muito provavelmente demoníaco, que é o algoritmo, né? Então, se você gostou do vídeo, consuma meus vídeos com intenção, com atenção. Aperte o botão de inscreva-se aí, mas só se você gostou. Aperte o botão de like, mas só se você gostou. Comente, mas só se for adicionar alguma coisa intencionalmente para discussão. Quando for consumir alguma coisa na internet, consuma com intencionalidade, né? E aí, para um outro papo assim que nós vamos ter, vai ser sobre mídia física e mídia digital, né? Também. Muita coisa para ficar divagando aqui, olhando para a chuva e para as nuvens que estão aqui agora na cidade, né? Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Troque uma ideia aí nos comentários e não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.